Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas à Janela da Alma Cartomancia, nessa manhã de quarta-feira, dia 25 de março de 2026. Eu sou a Mira Doca, falo para vocês daqui de São Paulo, capital, e a nossa carta do dia ao vivo de hoje está começando. Sejam todos bem-vindos. Marlu, querida, bom dia, bem-vinda. Bom, vamos lá sortear nosso baralhinho do dia. Vamos pedir ao universo que, na sua perfeita sabedoria e generosidade, nos mostre o baralho que pode melhor traduzir as energias e tendências dessa nossa quarta-feira, dia 25 de março de 2026, nos trazendo as orientações para bem viver o nosso dia com amor, saúde, presença e paz. Bom dia, amadas Angélica e Sabrina, bem-vindas. Vamos ver. Ai, eu sinto essa ponta de cá. Aqui. No As de Paus, o Copag Pinguim. Olha a Thaís chegando, bom dia, bem-vinda. Copag Pinguim. Aqui, esse aqui, ó, baralho comum, naipe francês. Assim. Aí as figuras, em vez de ser, tem as linhas pretas. Aquele outro que é esse aqui, por exemplo, ó, ele tem a figura tem as linhas azuis, é o Copag 310, né? E o 139 também, a figura tem as linhas azuis, aqui são pretas, né? As linhas que são azuis aqui são pretas nesse aqui, né? E o tamanho também é um pouquinho, acho que ele é um pouquinho menor, tanto na altura quanto na largura. O fundinho amareladinho nas cartas, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, o valetinho de ouro, como fica, né? E aí o fundo é assim. Então, vamos lá. Pedir ao universo que, na sua perfeita sabedoria e generosidade, nos mostre a carta desse baralho que melhor traduz as energias e tendências dessa nossa quarta-feira, 25 de março de 2026, nos trazendo as intuições, as palavras de caminho para a compreensão da carta e a sabedoria de aproveitar esse conhecimento
em benefício da vida, dentro e fora de nós, com amor, saúde, presença e paz. A Thaís disse da minha blusa, que blusa florida linda. Você gostou, amada? Obrigada. Isabel Jesus, bom dia, bem-vinda. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui, ele já tá bem envergadinho, né? Ele é um material mais, acho que mais simples, né? Ele é, acho que é a versão mais barata de baralho que tem na Copag. Aí, então eu vou assim por cima, porque... Ixi, 3 de espadas. Ó, o 3, meu Deus! Aqui, 3 de copas, 3 de... bom, esses dois juntos aqui, eles se neutralizam, né? Esse aqui neutraliza esse, tá? Então, 3 de espada, eles são quase que eles são as polaridades, essas duas, porque aqui a água é sentimento, aqui a espada é a mente, é razão e emoção, tá? O 3 de espadas é uma carta, as palavras de caminho é desprezo, más palavras, né? Então, é aquela mente que tem um diálogo bem que eu tô. Às vezes aparece da forma de uma criticidade, né? Ou direcionada para si mesma, ou direcionada para alguma pessoa que te vem por uma lembrança, não necessariamente alguém ou um grupo, pode ser por um grupo também, alguém que esteja nesse momento, entende? Que realmente esteja presente nesse momento, isso pode ser uma coisa da memória, né? Porque é na mente, então pode ser, sabe? Pode até ser que não se refira também à pessoa que você conhece, por exemplo, é quando você pensa... assim, no ser humano, não tem uns dias que a gente olha para a humanidade e fala, ou olha para certas pessoas, certos grupos, entendeu? Desprezo, más palavras. Bom, ai meu Deus, vamos lá ver se eu consigo articular isso que eu tô querendo dizer. Sara Firmino, bom dia, querida, bem-vinda. A Thaís dizendo, nossa, eu tava assim ontem. Chegou a Crica, bom dia, Crica, bem-vinda. Eu tô hoje, mas é uma ironia, é uma coisa comigo e também com outros, mas não é uma coisa muito... Eu tô percebendo. Só que não é uma coisa muito, vamos dizer assim, profunda e verdadeira. É mais eu acho que sei lá, é uma coisa bem superficial, eu tô sentindo, né? E eu ia dizer o seguinte, eu aprendi essa carta, eu acho que eu tô reformulando essa carta. Até acho que a última vez que ela saiu, né, o desprezo, más palavras, antigamente eu olhava essa carta como, nossa, terrível, né? Tem até uma representação no tarô mitológico, também que é bem dramática dessa carta aqui, no tarô, né, aquelas ilustrados. Mas, por exemplo, às vezes é uma coisa que, como é um 3, ela não é tão contundente quanto seria, por exemplo, um 9 de espadas, que essa sim é uma carta agressiva, equivalente ao urso, tá? Esse 3 de espadas é um negócio crítico, chato, bem desse tipo, assim, pentelho, tóxico num sentido, né? Desprezo e más palavras, então no sentido que se você sente desprezo, você acha, ai, sabe, sabe? Mas não é uma coisa, né, que ainda mais com esse 3 de copas atrás, entendeu? Então, acaba que fica isso mesmo, ou seja, você tem por dentro, essa sim é uma carta profunda de amor. Então, por mais que você esteja crítica na cabeça, que o seu discurso, a sua ladainha de hoje, a sua mente esteja
sabe, assim, só vendo o erro, vendo o problema, vendo e desprezando, achando muito ruim e tal, falando, ai meu Deus, alguns aspectos seus ou até dos outros, enfim, no fundo você percebe que isso não é uma coisa profunda, você consegue perceber, entendeu? Por causa dessa de ontem, tá? Agora é que, nossa, vendo assim, falando, nossa, faz todo sentido, né? Então é muito engraçado, impaciente, ela sabe, seria outra palavra, ficar crítica demais, cri-cri, sabe, cri-cri, analítica, com detalhe, com coisa, é tudo superfície, são coisas, não são sentimentos avassaladores profundos, não é uma coisa, é um ranço, entende? É um ranço, é uma tendência para uma criticidade bem besta, superficial, mas com essa daqui, no fundo, você sabe no fundo, no seu coração, você vê isso, você consegue perceber que que a sua mente, que alguma coisa em você, né, um lado seu chato, crítico, pentelho, tá acordado, ativo, mas no fundo você sabe que aquilo não é profundo, que aquilo não é, sabe? Você vê que é uma coisa que é transitória, passageira, entendeu, gente? Então não é. E aí pode também ser alguém, né? Você pode encontrar também alguém que pode não estar em você. Você pode ver alguém assim, entende? E esse alguém pode até ser assim com você, né? Porque eu moro sozinha, então eu tô pensando sempre no meu diálogo, que eu fico aqui falando sozinha, pensando sozinha, não tem ninguém e tal, né? Mas tem gente que fala isso pros outros, né? Tem gente que não segura uma onda, né? E quando tá assim, é capaz de exteriorizar isso e ficar enchendo o saco do coleguinha. Nossa senhora, eu não posso nem imaginar uma pessoa assim, é muito raro, é pra mim uma coisa assim muito, nossa, um absurdo, é uma falta completa de noção, de mínima noção de educação, sabe, social, de vida coletiva, é alguém que não tem noção. Porque assim, eu não seria capaz, né? Eu posso até fazer uma cara de não muitos amigos, entendeu? Mas eu jamais seria capaz de verbalizar plenamente, como eu faço aqui, eu, para alguém, e ficar olhando a pessoa e analisando e falando todo, pondo defeito, eu não sou capaz de fazer isso, né? Graças a Deus, né? Eu acho, né? Porque eu acho assim, ninguém é obrigado, né? Isso aqui é uma coisa que vem da pessoa, tá na pessoa, enfim, né? É muito pouco, isso aqui é muito pouco, é muito imaturo. Isso aqui não vai funcionar como... Pode até ser verdade, não quer dizer que não seja verdade, entendeu? Mas isso aqui, desprezo e más palavras. Então, tem uma coisa de você desprezar a totalidade do ser, sabe? Você tá preso num aspecto específico, detalhado, que a pessoa, de repente, faz mal... Às vezes ela faz mal nesse dia, ou ela falou alguma coisa, sabe? Uma coisa muito pontual, que não pode jamais, que não faz nenhum sentido. Isso daqui não é tomar, né? Você tomar uma pessoa inteira e a sua opinião sobre uma pessoa, ou sobre o que for, ou sobre si mesma como um todo nessa carta. Isso não, ela é um recorte, sabe? Ela é muito... É um 3, então ela é uma carta ela é um recorte pequeno, uma parte, ela tá longe da totalidade, é de uma consciência abrangente do ser, entendeu? Chegou o Caio, bom dia, bem-vindo. Chegou o Valdecir Medeiros, bom dia, bem-vindo. E a Carmen, bom dia, bem-vinda. De toda forma, ela
ela é uma carta que responde não, né? E que nos pede atenção, principalmente para não tomar parte pelo todo, em nenhum sentido da expressão disso. Então, veja, desprezo, más palavras. Aqui existe uma... Você tá tomando um ponto só da história da pessoa ou de si mesmo ou de qualquer coisa, tá? De uma atividade, de um objeto. Você tá pegando só um pedacinho daquilo ali, que não representa a totalidade daquilo ali. Então, ou seja, você não pode tomar decisão alguma com base nisso aqui. Por quê? Porque você tá pegando um pedaço, um fragmento. Você tá pegando um fragmento. Entendeu? Então, isso aqui, se isso embasar algum tipo de decisão, no sentido de fazer algo, de investir algo, de levar algo adiante com base nessa crítica, nessa percepção que ela é negativa, né? Isso é um grande erro, vamos dizer, porque isso é uma grande imaturidade. Eu diria até que é uma irresponsabilidade, né? Então, é apenas você com um olhar mais enfático para os aspectos pequeninos e negativos de alguém, de si mesmo ou de qualquer coisa ou atividade. Pode até ser de uma ideia, de um autor. Você tá com aquele olhar que olha o probleminha. E aí, cuidado para não achar que aquele probleminha identifica, né? Pode ser tomado como uma referência para a coisa como um todo, porque não pode, sabe? Então é como se você olhasse uma roupa, né? Uma peça de roupa, vamos pensar uma saia, né? Aí essa saia, ela tem um material de qualidade, ela tem um corte bem feito, né? Ela tem um elástico na cintura que é bom, que é daqueles duráveis, mas o botão que enfeita aquela saia é cafona, pro seu critério. Então tem isso também, tem uma subjetividade, você acha extremamente, aí você diz, nossa, esse botão estragou essa peça, eu vou jogar essa peça fora. Isso, então, é esse absurdo, vocês percebem, gente? É isso, achei essa metáfora bem boa, tá? Você pega aquele ponto, sabe? Que inclusive é muito tranquilo de você substituir o tal do botão. Poxa, tira o botão, pega outro, põe outro, sabe? Não quer dizer que você não tem que achar bom uma coisa que você acha ruim, tá? Não tô falando, né? Não é isso. Mas não dá pra você, entendeu? Pegar aquilo e usar como um elemento pra você definir e tomar alguma decisão a respeito de uma coisa por inteiro, entende? Porque é um pedacinho, tá? Se for sobre você, talvez você esteja invocada com determinada parte sua que você tá achando, né, ineficiente, ruim, cafona, inadequada, abaixo daquilo que seria razoável para você, entendeu? Que você acha um absurdo, mas, meu Deus, é um detalhe, tá? Então, isso aqui é isso, é você olhar um pedacinho, perceber um defeitozinho ali, entendeu? E sentir um ranço terrível por causa disso, isso te incomoda, então você sente um incômodo, tá? Mas esse incômodo, ele vem de uma sensibilidade que talvez esteja aumentada, de um humor que talvez não esteja no seu melhor dia, sabe? Então, é uma carta que fala não e que te pede essa consciência, né? De, olha, muito cuidado, porque isso aqui não pode ser tomado para embasar uma decisão, né? Isso daqui não pode ser tomado para você realmente categorizar alguém ou alguma coisa para você julgar, né? No sentido de decidir sobre isso, sabe? É uma coisa muito pontual, muito específica, tá? Embora ela possa ser incômoda. Então, voltando para roupa, né? Então, aquela etiqueta
atrás, a peça de repente é linda, é ótima, tal, mas ela tem uma etiqueta que tem uma pontinha que te pinica. Aí você odeia aquela coisa. Ai, eu odeio essa blusa. Então eu jogo fora a blusa. Meu Deus do céu, é só você ir lá e cortar a etiqueta. Sabe assim? É uma coisa que não faz sentido nenhum você tomar uma decisão, você levar muito a sério. O segredo aqui é você não, você isso aqui, isso daqui só serve para te mostrar o quão sensível você está, o quão detalhista você está, entendeu? O quanto você tá crítica, né? O quanto esse tipo de formulação existe em você e aparece em algum dia, né? Em você ou no outro, porque pode ser que a outra pessoa também esteja assim, né? Aí eu acho o seguinte, se a pessoa é sem nenhuma noção e vai trazer um negócio desse, vamos pensar, numa situação de trabalho, alguém da sua equipe que tá nesse dia assim, aí você mostra alguma coisa pra pessoa olhar, pede a opinião dessa pessoa, a pessoa tá naquele dia de 3 de espada, então ela vai ver os erros, os problemas do seu texto, um texto, né? De repente, um texto, ó, dá uma olhada pra mim nesse texto, vê o que você achou, tal. Aí a pessoa lê o texto, ela nem vai entrar, ela não vai ter nem muita condição de entrar em contato com o conteúdo abrangente do texto, e ela vai se fixar nos problemas gramaticais, vai dizer, nossa, mas você não sabe acentuar, não tem acento, você trocou, nossa, mas não tem vírgula, isso aqui tá horrível. Aí a pessoa fala pra você, isso daqui tá horrível. Nossa, isso aqui tá sem condições, isso aqui não pode ser, isso aqui é impossível. Quem é você? Como você não foi pra escola? A pessoa começa a saber, isso aqui é uma coisa que, gente, socialmente isso daqui requer uma total... A pessoa precisa ter noção, porque alguém... Por isso que a carta tem esse potencial de ferir, desprezo, más palavras. Porque se uma pessoa não tiver filtro, né, não levar o outro em consideração, né, ela pode dizer coisas que são absurdas e que vão, claro, ferir o outro profundamente de uma forma totalmente, assim, desnecessária, cruel, é uma crueldade, entendeu? Então, uma pessoa que toma isso aqui a sério, ela vai, o risco que ela corre é de ter um comportamento cruel, né, de funcionar de forma cruel, seja isso, esteja isso dirigido a outra pessoa, a um grupo, a qualquer coisa ou a si mesmo. Então é esse o potencial, tá? É por isso que essa energia requer bastante atenção e uma noção, tá? Que eu acho que teremos se olharmos a carta anterior, porque a carta anterior é o exato antídoto. Essa é o antídoto, é aquele que... O 3 de copas, né? E ainda mais aqui, o Sagrado Coração. É o amor puro. Então, esse considera o ser e, sobretudo, o espírito da pessoa, né? Esse aqui tem a consciência espiritual. Então, por isso que elas se neutralizam totalmente. Essa carta, nesse contexto, ela vai ser vista por essa daqui. Então, aí, se... Essa carta representa alguém que vem dizer alguma coisa para esse aqui não vai ser ferido. Isso aqui é imune a essa crueldade, né? Por outro lado, essa pessoa aqui não vai fazer isso daqui. Ela vai conseguir perceber isso daqui em si mesma ou em alguém com facilidade, tá? Agora, se isso aqui tá vindo de fora, de alguém, de repente, né? Aí sim, isso aqui é cruel, tá? Ao mesmo tempo, tem alguma coisa positiva aqui? Bom, tem, né? No sentido de que realmente aquilo deve ter algo de ruim ali, deve ter algo problemático. Mas, em geral, é perfeitamente... dá pra corrigir, dá pra resolver. É perfeitamente aperfeiçoável, entende? Não é um problema profundo, grave, de raiz, né? Não, é um detalhe que pode ser corrigido totalmente, pode ser melhorado totalmente, né? Então, cuidado com
com essa toxina que tem aqui, com essa coisa cruel, para que isso não embase, né, o seu, nenhuma decisão sua, nenhum julgamento e sequer uma expressão sua, nem para si mesma, nem para o outro, né? Que sejamos todos capazes de perceber esse tipo de coisa, tá? Que é só uma coisa muito superficial, mas que se ela for realmente expressa e tomada de forma como se fosse profunda ou como se ela fosse importante realmente, aí é que tá o potencial cruel, da crueldade, da ferida que isso pode criar, né? A Bel Castro chegou, bom dia, bem-vinda. Então, amores, paciência com isso daqui, observação, né? No total, então aqui a gente tem aqueles 3 vividores, buscadores de prazer e tal, né? Aqui o 3 de copas, né? Que é o amor de amigos, é o amor comunitário, é o amor pelo semelhante, é o amor pelo outro, né? De uma forma profunda, né? E esse aqui é o ranço, é a polaridade oposta, é o oposto desse, tá? Então, essa carta aqui, ela responde não, tá? E nos pede bastante atenção e cuidado com isso daqui, porque tudo reside nisso, né? Como é que você vai lidar com isso? Você não pode levar isso daqui a sério, você não pode dar a isto a importância maior do que isso tem. Isso é realmente referente a um detalhe, tá? A Thaís disse, espero que tenha ficado ontem essa energia, foi bem intensa por aqui. Porque, então, é chata, né? É chata, né? Quando a gente eu mesma em mim, fico vendo isso aqui aparecendo e querendo, né, e tal, e eu olho e falo, nossa, mas isso é chato, por que você tá assim? O que é? Para com isso. A gente percebe, né? Eu não sei se todo mundo percebe, mas pra mim é nítido que eu tô, sabe? Nossa, Mira, hoje você tá chatinha hoje, hein, amiga? Mas aí, quando é você com você, tudo bem, né, meu? Você ali e tal, né? Mas imagina se você ficasse fazendo isso com outra pessoa. É isso que é inconcebível pra mim. Mas eu sei que existe, eu sei que acontece. Então, pode ser que aconteça. Eu espero que todos e cada um de nós sejamos esse 3 de copas capaz de olhar pra isso, né? Se alguém fala isso de você, se alguém vem e fala pra você uma coisa dessa, que você seja capaz de imediatamente entender que isso não tem nada a ver, que isso não te define, que isso, pelo amor de Deus, isso daí é somente uma expressão de um problema, de um azedume da pessoa, sabe? Então, não tome isso a sério, em profundidade, como um retrato correto de você como um todo, pelo amor de Deus, tá? É só isso, por isso que precisa ter atenção, né? Eu não acho que vai ser tão difícil assim, porque isso daqui é muito visível, isso é muito nítido, é perceptível para quem presta um mínimo de atenção, né? Agora, que existem pessoas completamente descompensadas e sem noção no mundo, isso com certeza, gente, né? A gente sabe que existe, né? Eu, graças a Deus, não convivo com isso muito, não vejo isso muito no meu dia a dia. Não sinto que tem gente assim perto de mim. Às vezes aparece um outro cliente, alguma outra situação, mas é bem raro, né? Graças a Deus. Mas eu sei que tem gente que trabalha com muita gente, com grandes grupos, né? E que às vezes está realmente exposta a determinadas figuras, determinadas pessoas e tal, não é? Então é questão mesmo de você ter presença, né? E de você perceber, porque isso daqui, na verdade, uma pessoa que tem essa inabilidade social tão pronunciada a ponto de expressar isso como verdade sobre o outro em uma interação com alguém,
essa pessoa, na verdade, ela precisa da nossa compaixão profunda, misericórdia profunda, né? Porque assim, imagina alguém que tem esse traço pronunciado, que é alguém que fica sempre, essa pessoa em pouquíssimo tempo, ela vai ser banida, ela vai ser completamente, grupo algum vai permitir, sabe, coletivo nenhum vai, essa pessoa vai ficar isolada, ela nossa, vai ser bem complicado para ela. É uma pessoa que não tem uma habilidade básica social, entendeu? Então, ela vai ser rechaçada em algum momento, ela vai ser afastada, porque ninguém suporta isso, né? Então, é isso. No fim, se você, então, cruzar hoje com alguém assim, ou pode ser ainda que alguém te fale de alguém assim, né? Aquela coisa, você atende um cliente, uma cliente que te traz uma história dessa, com uma pessoa assim no trabalho, ou na família, sabe Deus, né? Essa pessoa é alguém que precisa de muita oração, ela precisa de bastante luz, porque ela tá muito perdida, entendeu? Ela tá muito cega, né? Ela tá muito envenenada, entendeu? Então, é tão assim, é tão fora da curva que chama atenção, né? É raro, não é uma coisa que vai estar por aí com todo mundo, com a maioria, não, né? A maioria não vai ter, a maioria vai saber que não pode se expressar dessa forma, entendeu? Então é isso, gente. Ó, a Sabrina falando, vou observar hoje em mim, principalmente. Gratidão, Amira, de nada. Olha a Marlu falando, tão interessante os nomes que recebemos e que na infância nos define. O antídoto é criarmos novos nomes para nós. Ah, bom. A Marlu falando assim, os nomes que recebemos e que na infância nos define, o antídoto é criarmos novos nomes para nós. Aí ela continuou dizendo, hoje recebi um nome que me define, novos nomes. Então, isso que você está falando é interessante, porque pode vir uma memória, né? Como uma forma de memória. Hoje você pode ter uma espécie, né, de lembrança na infância, porque é infantil mesmo. Pode ser mesmo algo que ocorreu na infância, porque aí sim, uma criança assim, aí se justifica um pouco mais, você compreende um pouco melhor que uma criança num mau dia vá fazer isso com a outra, né, e tal. E aquilo pode não ter sido visto por adulto algum e ter ficado ali daquela maneira. Às vezes até por adultos, né, gente? A gente sabe que essa coisa de pôr nome, essa história que a Marlu tá falando, né? Então isso sim, pode sim ter acontecido e fazer parte da sua memória, de estar entre as suas dores, etc. E aí com certeza novos nomes, né? Com certeza todo o amor e acolhimento para que se neutralize completamente, mas um adulto que tem um desenvolvimento emocional, afetivo, né? Uma saúde, né? Vamos dizer, uma educação, e eu nem vou dizer que é uma educação, assim, super desenvolvida, é uma pessoa que tem uma humanidade ali presente. Ela é plenamente capaz de dar encaminhamento adequado para isso, de perceber com nitidez isto, não é? Se ela está, então, se você está em diálogo com a sua criança, né? Você totalmente vai poder educar, trabalhar isso, você vai poder enxergar com clareza, né? A Marlu dizendo, bonito, feio, extraordinário. Sim, palavras, né? Palavras para definir uma pessoa, né? Rótulos, sim. Importante, interessante o que você está falando, Marlu. Enriqueceu bem a coisa, né? Mas é isso, minha gente. Muito amor, né? Esse amor que vem daqui, ele é suficiente para que neutralize e trate essa questão aqui.
tá bom? Ao mesmo tempo, ela responde um não se a gente não toma as outras duas e olha só para ela para esse dia, né? Então, pode vir por aí algum tipo dessa coisa que tem um potencial cruel, né? Então, por isso é um não. Atenção, tá? Então é isso, minha gente. Fiquemos em paz, fiquemos com Deus, que as forças da ancestralidade, da espiritualidade estejam conosco, nos protegendo, nos trazendo lucidez, sanidade, né? Para lidar bem com toda e qualquer distorção como essa ao longo do nosso dia. Quem quiser marcar consulta ou aula de cartomancia comigo, me manda mensagem que eu estou à disposição. E amanhã é quinta, é o coração da semana, eu estarei aqui às 9h09, tá bem? Então, beijo grande, fiquemos com Deus e em paz, gratidão e até amanhã. Tchauzinho.